Luciana, muito Oi. bom dia para todos. A gente começou a gravar agora a reunião, nosso encontro. Hoje, a aula do Dr. Radamese, artigo científico 2. E vamos começar por uns avisos com a doutora Luciana. Então, doutora Luciana, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu vou passar o recado agora, porque aqui acontece, a Aline também tem que passar, e chega no final, acaba o pessoal indo embora. E também, Aline, já vão tirar foto também no começo, para não ficar no final depois, um ou outro não sair, né? Na hora que você terminar de dar o recado, você já tira. O Radamese está aí? Já entrou? Ou não? Não conseguiu ainda, será? Porque eu queria que ele estivesse junto para ouvir. Gente, que dificuldade, não. Bom. E pior que ele não tá. Põe atrás da cabeça. Ué, ele falou que está no segundo link, está aguardando, mas o segundo link está aberto. Ué. Não chegou o convite aí para o segundo link está aberto. Deixa eu mandar para ele de novo isso aqui. Não chegou, será para ele? Não, chegou. Mandei para ele. Não, o convite para você chegou? Para ele entrar? Ah, não, ele é automático, né? É automático. Está todo mundo entrando automático. Eu estou entrando agora, colega. Manda no meu e-mail aí para facilitar, por favor. Ih, ele quer que mande no e-mail para facilitar. Ah, é porque ele não deve estar com o WhatsApp aberto no computador. Sim. Pronto, já mandei para ele. Agora vai dar certo. Então, eu vou falando aqui o meu recado primeiro, enquanto ele entra, é o seguinte, gente, quem entrou agora, o Wendel, doutor Érico não está, a Vivian, acho que a Vivian, ela não pode vir hoje, estou falando o nome de alunos novos, tá, gente? A Kênia e outros alunos, nós estamos com as orientações de como, e para todos os outros, tá, que ainda tenham dúvidas sobre mestrado e doutorado, nós estamos com todas as informações de como funciona a plataforma, como funcionam as aulas, as atividades, lá no Google Classroom. Eu fiz uma nova atividade, vamos dizer assim, em que eu coloquei para vocês como funciona o curso e também um vídeo sobre organização do tempo, que eu acho que foi uma matéria minha, inclusive, que eu lecionava numa pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, e organização do tempo, e uma planilha para vocês colocarem as atividades de vocês, tudo que vocês precisam fazer referente à EBWU, tá bom? Qualquer dúvida que não esteja no vídeo, eu peço também que vocês assistam o vídeo da aula magna. Se vocês não assistirem o vídeo da aula magna, vocês vão ficar sem respostas, informações importantes sobre a EBWU, e vão fazer perguntas de picadinho. Lá está tudo explicado, tá? Então, duas coisas que vocês precisam fazer: assistir a aula magna e a última orientação extra que tem lá sobre o funcionamento da plataforma, tá bom? Doutora Luciana, pronto, ele já chegou e fique à vontade para o certificado. Tá, obrigada, doutora Aline. Bom dia, doutor Radamese. Apareceu, agora deu certo. Bom dia, desculpa aí, gente. Imagina, acontece. Não, desculpa a mim também da confusão, tá? Fica tranquilo. Doutor Radamese, eu vou passar uns recados agora no início, igual
a Aline passou, porque no final, às vezes, tem um outro aluno que acaba saindo antes, né? Aí a gente já pega todo mundo aqui. Bom, eu quero parabenizar primeiramente todos os mestrandos, né, doutorandos também, da publicação do primeiro artigo. Faltaram alguns, né? Eles acabaram avisando aqui que teve imprevisto, vai entregar agora, próximo mês, no começo. Não tem problema, porque imprevisto todo mundo tem, né? Mas vamos tentar finalizar agora, maio, esse primeiro artigo aí. A revista, o Hudson, que está publicando, está ficando maravilhoso. As figuras, né? As gravuras, as fotos que ele está colocando, né? Está ficando muito bonito mesmo. Diagramação, né? Isso, muito bonito. E o que vocês fizeram também, uma obra de arte, né? É muito reconhecido. O Dr. Radanese hoje vai estar falando do segundo artigo. O primeiro artigo é individual, sempre, tá? Tanto para doutorado e mestrado. O primeiro artigo é R$ 450 e pode ser dividido em 2 vezes no boleto. Agora, o segundo artigo, vocês vão estar fazendo em dupla ou mais, até 5 pessoas pode o máximo. Ele sai R$ 500. Esses R$ 500 vocês vão dividir entre vocês. Se forem 3 pessoas, acaba dividindo, tá bom? Data retroativa. Nós temos hoje, praticamente, a doutora Danese conhece uma ou duas que fazem a publicação com data retroativa, que às vezes terminaram e esqueceram de publicar o artigo e não pode. Na hora do reconhecimento, não aceita. Então, nós também estamos fazendo, vocês podem divulgar, se vocês virem que alguém já se formou, né, em outra instituição, nós estamos fazendo também para alunos de fora, fazendo essa publicação. Para os alunos de fora com data retroativa, está saindo R$ 600 com data retroativa. Então, 450 para os nossos alunos individual, 500 em grupo e 600 com data retroativa para o pessoal de fora. Tá? Então, esses são os valores. Eu vou estar colocando no grupo quem já formou dupla ou mais que 2 pessoas, agora para o artigo 2, e vou deixar a lacuna que vocês vão preenchendo e vão formando as turmas, tá? Deve ter aluno aí que está sem alguém para formar o coletivo, e vocês acabam colocando o nome e vão formando aí para vocês fazerem o artigo 2. Vocês vão começar a iniciar em maio o artigo 2, para quem já terminou o artigo 1, e vão estar entregando em junho, final de junho, porque aí nós vamos publicar em julho, morre para os alunos os antigos, tá? Que eu estou falando, os novos não. Os antigos, morre os 2 artigos já publicados. A partir de agosto, a gente foca só na tese, porque logo vocês vão se formar aí a turma antiga. Os alunos novos, eles vão começar agosto a dezembro, segundo semestre, são a publicação e a confecção, né, dos 2 artigos para os alunos novos, tá bom? Então, tanto mestrado, doutorado, os alunos novos não vão fazer agora, somente no segundo semestre. Ficou alguma dúvida? A nossa revista sofreu ataque de hack, né? Tentaram hackear essa semana. Então, o Hudson, o que ele comentou? Não está dando certo fazer o cadastro. Alguns alunos conseguiram fazer o cadastro no site da revista, mas como ele ainda está arrumando lá, não está dando para fazer o cadastro. Então, eu aviso no grupo quando vocês vão retornar para fazer o cadastro. Enquanto ele não arruma tudo certinho para vocês voltarem a fazer o cadastro, ele vai estar publicando, enviam para mim que eu mando para ele publicar diretamente. Tá bom? Tem alguma dúvida em relação dos recados aqui que eu passei? Doutora Luciana, a Vivian ontem tinha mandado para mim um recado, né, um esclarecimento que ela pediu, que eu acho importante também falar com o povo. Ela falou assim, eu estou muito preocupada porque eu já tenho que fazer o meu trabalho de mestrado. Eu já tenho que começar, porque é muito grande, né? Não sei o quê.
E, na verdade, a gente tem um tempo para iniciar esse trabalho final. Gostaria que, se você pudesse dar uma pinceladinha nisso, seria bom, porque como ela não está aqui, vai ficar gravada, ela vai assistir depois que ela não está na cidade dela. Ela falou que vai assistir depois. Aí já fica também essa dúvida, tanto para ela quanto para os outros tirados, em relação à tese, à dissertação. Tá, então a tese, a dissertação é no final. Primeiro são os 2 artigos que a gente tem que publicar. Né? Então, os alunos antigos estão finalizando agora os artigos, e no segundo semestre nós vamos estar finalizando a tese, porque muitos já começaram. Tá? Os alunos novos não têm que se preocupar com tese agora. No segundo semestre, nós vamos estar falando sobre os artigos. Primeiro, vamos liquidar os artigos, depois, o ano que vem, que nós vamos para a orientação de tese. Tá? Então, não precisa se preocupar agora em relação à tese, que dá tempo. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Sanou certinho? Alguém tinha levantado a mão, se não me engano. Eu, Virginia. Eu tenho Pode. acompanhado todas as aulas, todas as informações, e a princípio eu tenho 2 coisas que eu estou com dúvida. Primeiro, foi falado porque eu já estou até finalizando, trabalhando no segundo artigo, e eu estou fazendo em dupla. E a princípio disseram que era 300, passou para 350, agora é 500. E o meu é em dupla, não é de 5. Eu quero perguntar o seguinte, mudou a revista? O que mudou? Porque alterou bastante o valor. E a segunda dúvida é que quando foi publicado o primeiro, estava como doutoranda. Aí a doutora Luciana falou que ia repostar, mas aí eu não sei se foi repostado, porque eu não tive retorno. Então, eu gostaria de saber, porque eu vou fazer o meu segundo em dupla, e já estou até finalizando com a Ana Cássia. Sim, era 300, 350 o coletivo individual para cada um. Aí agora eu coloquei uma taxa única, 500, e vai ser dividido 2 ou 3, então ficou bem mais em conta. Tá? Não era 300 e 350 em dupla ou 3, não. Tá bom? Qualquer revista hoje que vocês forem procurarem, o coletivo é 300, o doutor Radamese mexe com isso. Quando eu fiz o meu coletivo, eu paguei 350. Individual, tá? O coletivo, então, se você pegar 5 pessoas, daria mais de 1.500. Então, eu peguei e fechei 500, arredondei para vocês pagarem aí, se for 2, 250, se for 3, menos, 4, 5. Tá? Quando eu publiquei coletivo, foi em 5 pessoas. Aí fica mais em conta. Mas é porque Aí, foi Virginia, publicado, né? Virginia, eu já repostou, já está tudo certo o seu, viu? Ele já alterou e já repostou. Eu mando para você o link, tá? Tem mais alguém? Alguma dúvida? Não? Podemos começar a aula? Professora. Pode falar. Ivanildes, eu conversei com a senhora sobre o mesmo caso da Virgínia, que veio como doutoranda. Enviei a mensagem para a Thalia, mas ela não visualizou a mensagem ainda. Eu já mandei para ela, ela já vai arrumar também, e o Hudson vai tirar e vai colocar. Ok, tá? obrigada. Nada. Assim que ele arrumar, eu mando para você no PV também. Tá bom? Sobre o imposto de renda. Quem são dos meus polos, que é Mato Grosso do Sul, né, Teresópolis, Ribeirão, Araraquara, São Paulo. Então, esses alunos podem me chamar no PV, ou o Flávio, que vocês têm o contato do Flávio, que é o secretário lá do meu polo, que ele já está fazendo a declaração do imposto de renda, tá? Agora, do João, se tiver mais algum aluno aqui que não conseguiu, manda no meu PV, que eu já peço para o João também fazer. O João não, desculpa, o Flávio já fazer e já liquida também esse assunto. O pessoal do Ceará, tem alguém ainda que está faltando imposto de renda? Que não fizeram? Essa semana uma me procurou, já fiz, entreguei na mesma hora. Se tiver, podem me procurar, que eu já resolvo também. Às vezes o João está bem congestionado lá. Vanilde recebeu, tá jóia. Então, qualquer dúvida, podem me chamar, que eu já faço na hora também. Tá bom? O meu deu certo. Ok. Deu certo, né?
Uma boa aula a todos. Aproveitam, sugam dessa criaturinha aí. Essa criaturinha maravilhosa que tem uma experiência enorme, né? Aproveitem o máximo, tá bom? Apesar que já estão ficando ninja aí, né? O que já publicou, fez o primeiro, né, doutor? Vai estar ficando lindo, né, os artigos. Ah, sim, inclusive, né, foi muito boa mesmo a publicação, né, que eu já me lembro aqui de algumas, né, me lembro da Ivanildes aí, de outros, inclusive está com uma qualidade muito boa, que vai nos ajudar muito a adquirir um patamar maior para a nossa revista, né. Então, gente, primeiramente eu quero dar um bom dia a todos, certo? Quero dizer para vocês que é uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês, nesse momento, né, que eu vou tentar fazer o máximo para ajudar vocês nessa parte da produção do artigo científico 2, né, porque essa parte agora ela é uma parte mais técnica, mais de forma bem tradicional até, né, assim, do ponto de vista de que nós vamos ser precisos na aula, né, uma aula bem prática mesmo, né, como a gente fala aqui no Nordeste, né, vamos pegar na massa e vamos fazer, porque nós já tivemos uma aula sobre o que fazer, e agora é a segunda aula, como fazer. Então, o como fazer, ele é importantíssimo, né? E de antemão, gente, eu queria só perguntar a vocês se a tela está compartilhada aí, tudo certinho. Ok. Está sim. Ótimo. Então, a gente vai começar aqui a nossa aula de hoje falando sobre a importância de publicar um artigo científico, certo? Então, eu vou fazer aqui um resumo nessa primeira parte, porém, eu vou pedir aqui a permissão aos colegas, porque eu vou colocar um pontinho aí, que, apesar de não estar escrito, que eu vou falar um pouquinho sobre o currículo de vocês, tá certo? Então, a importância de publicar um artigo científico, né, é trivial para você que faz um mestrado, um doutorado, e vai, ao final do curso, fazer o seu reconhecimento. Por quê? Porque é uma exigência hoje da plataforma Carolina Bore, que é uma plataforma governamental, é uma ferramenta que está ao nosso lado, é uma ferramenta que evita que você caia num golpe, que você seja enganado, até mesmo porque nós somos professores, nós não somos peritos federais para identificar coisas que não estão no nosso conhecimento. Porém, o que é que acontece? Quando nós nos propomos a dizer para a sociedade que nós estamos aqui, né, dizendo, olha, nós temos uma excelência aqui no conhecimento, a gente tem uma capacidade diferenciada, né, até mesmo porque nós ainda sabemos, pessoal, que o atraso do Brasil ainda é grande, ainda tem um número muito pequeno de pessoas que têm o curso de mestrado, de doutorado. E o que é que acontece? A gente também tem um interesse de apresentar uma descrição da nossa produção acadêmica, certo? E quando a gente fala sobre essa questão de artigo, é importante, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu, às vezes, eu fico analisando a China, certo? E o que é que acontece? Acontece, pessoal, que na China, já há mais de 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, eles já escreviam artigos. Por exemplo, agora, com essa taxação dos Estados Unidos, com vários países do mundo, o pessoal da China diz assim, nós não estamos abalados com nada. Nós já temos aqui uma cultura tradicional há 4.000 anos. O imperador, me esqueci o nome agora, não me vem à memória, já escreveu um artigo falando sobre os impérios que, sobre altas cobranças de taxas, caíram, né? Então, para você ter uma ideia, como é importante você escrever um artigo. Um artigo, ele fica registrado para o resto da vida. Vai ficar, você vai morrer, as pessoas vão esquecer de você. Com o tempo, a saudade que as pessoas que amam você vai se acabar, o sentimento humano se acaba, porém, o artigo científico vai ficar escrito.
E o que é que acontece? É igual você gravar, é muito parecido com aquela ideia que você grava uma música e estoura para o sucesso, ali virou para a eternidade. Um artigo científico, ele também vem nesse sentido, entendeu? De mostrar para a sociedade que você passou por aqui, escreveu algo que te chamou a atenção, que tu se aprofundou, que tu tentou entender para explicar de forma científica, de forma, digamos assim, honesta, com a ciência verdadeira, né? Sem manobras. Então, é importante demais. Então, gente, sobre essa questão do artigo, por que que a gente está apertando? Bora, o pessoal tem que publicar. Ah, só 2. Pronto, quem já publicou um, agora nessa revista, já vai poder publicar em grupo. Então, 5 pessoas se juntando, quando escreverem um artigo, vão dividir essa despesa, vai ficar mais em conta. Eu, por exemplo, eu tenho vários artigos publicados. A grande maioria, 80%, é coletivo. Até mesmo porque, entenda, há a importância para a publicação individual, com certeza. Porém, gente, o que importa é que você seja autor, né? Autor, você tem que ser autor. Então, você tem que publicar artigo durante o período. Durante o período. Ó, o artigo deve ser publicado durante o período que você estiver cursando, nem antes e nem depois. Por exemplo, eu peguei agora um monte de alunos de uma universidade. Não estou denigrindo, porque a gente tem que ser honesto. E eles me procuraram porque todos eles, um grupo de mais ou menos 11 pessoas, cometeram esse equívoco. É de uma outra instituição americana. Inclusive, estão publicando agora conosco, aqui na revista Império. Eles terminaram o mestrado bem despreocupado e o Wendel falou, o imperador da China hoje é o Xi Jinping. Na realidade, né, ali tem uma situação diferente, né? Mas eles têm uma tradição, né, muito grande já lá, meu amigo. Mas, voltando para cá, para a questão do artigo, você publicou o artigo, eu tenho um artigo no meu currículo. Mas a data da publicação do artigo? E a data? Por que que no começo da aula a doutora Luciana falou, gente, está nos procurando, pessoas estão nos procurando hoje com esse problema. Aí, gente, na academia, na educação, muita coisa tem jeito, pessoal. Tem jeito. Ora, a gente sofre um acidente, quebra uma perna, vai para a medicina, bota parafuso, bota ferro, cola e resolve a mesma coisa. A gente tem que resolver também na educação. Por exemplo, com essa questão da publicação do artigo, quem publicou depois, quando foi botar para reconhecer na Carolina Bore, recebeu recusa. A universidade recusa, ela te dá uma devolutiva na plataforma. Inclusive, essa semana, eu também trabalho com essa questão de reconhecimento. Eu coloquei um mestrado de Direito de um guarda municipal de Calcaia, eu botei numa universidade chamada Universidade de Marília, e houve uma recusa. E eu estou, né, voltando para colocar o processo dele em outra instituição. Então, essa questão de publicar o artigo depois e antes, eu tenho antes, também não serve. Antes também não serve. Então, é bem claro, é bem preciso. Tem que publicar durante o período, porque eles vão verificar a data da publicação. Tem que estar ali, 2 anos, pronto. Durante aqueles 2 anos ali, ou 3 ou 4, que você fez seu doutorado, então você fez seu mestrado, durante aquele período você tem que ter a publicação correspondente. No mínimo, 2 artigos como autor. Pronto, esse ponto aí eu acredito que ele é um ponto superado, né? Aí você me pergunta, Radamese, é obrigatório? É obrigatório você publicar artigo durante o período, gente. Porque como é que você quer bater a mão nos peitos e dizer, eu sou um doutor, eu sou um mestre, quando a pessoa, meu filho, deixa eu ver as descrições da sua vida acadêmica aí durante o seu desenvolvimento intelectual, do mestrado, do doutorado, para mim ver aqui o que foi que você fez. Deixa eu dar uma analisada aqui. Aí a pessoa vai lá, em 2023 eu publiquei um artigo com o tema tal, na revista tal, com a Alice tal. Depois publiquei outro, pronto, só essas 2, só 2. Então, durante
né? 2 anos de mestrado, a senhora só publicou 2 artigos só, então é muito, é o mínimo, mas agora que vocês estão com essa possibilidade de publicar mais, qual é a ideia que o Radamés dá para vocês? Por exemplo, o Pedro escreveu no segundo, bota o nome de mais 4, divide a despesa. Aí a outra, que é do mesmo grupo, escreveu outro. Então, 5 pessoas divide as 5 despesas e fica como que cada um estivesse pagando um artigo. Mas aí cada um tem que escrever seu artigo para diminuir o valor, né? Porque você está arcando com a despesa da publicação. E aí já fica no seu currículo mais 5 artigos coletivos publicados. Você pode formar um grupo e aí pessoal, vamos aqui. Eu escrevo primeiro, aí pega mais 4 nomes e bota no artigo, divide a despesa. Aí agora é tua vez, mulher, escreve o teu. Aí faz a mesma coisa. É assim que a gente vai, né, fazendo, melhorando o nosso currículo, né, e dizendo para as pessoas que nós estamos nesse meio acadêmico. Até mesmo porque, gente, há críticas dos poderes, né, legislativo, executivo, até, veja bem, viu, sobre o nível da qualidade da produção acadêmica que hoje existe no Brasil. Então, o que é que acontece? Fiquei muito feliz quando eu vi os artigos publicados por esse grupo de mestres e doutores aqui, porque eu vi que tinha algo interessante, que é relevante, que é importante para a sociedade atual, para a sociedade do futuro, e que as problemáticas que foram abordadas, elas não vão se acabar agora e elas vão ser, sim, frutos de interesse. Agora mesmo, de imediato, e mais na frente alguém, lá na frente, você pensa que não vai rolar, isso daqui a 10 anos, um outro jovem está entrando na academia, quer falar sobre um assunto, ele vai lá, pesquisa no Google, bateu lá no teu artigo, ó, ele vai pegar ali como uma referência, pelo menos uma ideia, entendeu? Ele já vai ter. E, gente, o que é que acontece? Por que é que a gente tem que ter esses artigos publicados? Para fazer o reconhecimento do teu curso. Tu vai mandar o link do teu currículo, eles vão olhar lá na universidade, entendeu? E outra coisa também, né? Você vai mostrar para a sociedade, para a academia, né? As suas pesquisas acadêmicas, né? Porque o que é que acontece? Durante o mestrado e o doutorado, você é o quê? O que é que você é? Um pesquisador. Aí já existe também tabus, já existe outras falas em relação. Você trabalha em quê? Eu sou um pesquisador. Então, mas assim, você é um pesquisador, mas você trabalha em quê? Você está entendendo como é as coisas? Porque então a gente tem que deixar bem claro que isso aqui não é algo que eu faço, digamos assim, descansando, ou eu estou, meu Deus, eu estou escrevendo uma tese, tá? Não estou trabalhando, não estou desenvolvendo, meu cérebro não está funcionando. Então, gente, a gente tem que valorizar, sim, a produção acadêmica, e o mais importante é também pegar assuntos que sejam bons assuntos para ser abordado, entendeu? É importantíssimo isso. Vamos agora aqui para o próximo ponto aqui. Aí fica aquela questãozinha lá. Onde é que eu vou publicar o meu artigo, meu Deus? Onde é que eu tenho que publicar para poder eu ter uma garantia de que isso vai me favorecer para o que eu quero? Olha, ele pode ser publicado em forma de artigo, em forma de capítulo de livro, pode publicar todo um livro, em revistas digitais, em revistas físicas, com caráter científico. Lá na frente eu vou falar sobre 2 coisas que vocês vão ter que entender por quê. Porque é isso aí que, quando você for colocar no seu currículo, tem que ter lá para poder você atualizar o currículo no local correto. Entendeu? Por exemplo, tem gente que publicou uma página de livro, que essa página de livro ela tem um caráter científico. Então, ele era para ter colocado lá embaixo, ele colocou lá na parte de anais de página, ele não colocou como revista científica. Ele não registrou no ponto certo lá no currículo. Mas isso aí a gente vai entender bem claro, é muito simples, isso aí é quando chegar. Assim que você pegar o seu currículo, o seu artigo, você já vai atualizar.
lá, bem certinho. E é bom mesmo você fazer assim. Qual é a dica que eu dou? Você tem que ter esse artigo na íntegra. Ele na íntegra. O link para acessar a página, mas ele também, né, completo, de preferência em PDF. Baixado, você manda no e-mail para alguém, ou então você guarda numa pasta. Por quê? Por que que eu estou te dizendo isso para tu se organizar? Teu computador, então teu e-mail, tu manda para tua mulher, tu manda para o vizinho seu, para alguém, né, próximo a você, para ficar salvo. Porque quando você for fazer esse processo de reconhecimento, você vai ter que mandar esse artigo que tu está publicando agora, na íntegra, completo, bem bonitinho. Não é só bater a página, tá aqui o link, vai lá. Não, não é assim não. Você vai botar tudo certinho já, eles não vão ter trabalho, você já tem que colocar ele de forma clara e objetiva. Então, esse ponto, gente, é um ponto simples, né, que eu acredito que não tem, assim, tanta dificuldade para estar. Mas agora é onde eu vou querer que todos vocês aqui, perdão aí se o inglês aqui não for bom, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu não vou nem ter a audácia de tentar ler, mas vai ficar aí para vocês, certo? Vocês vão, as siglas, para vocês entenderem bem direitinho, né, o porquê que tem que ter isso daqui para poder atualizar o currículo. Bom, então, o que é que acontece? Onde é que você, em que tipo de revista eu tenho que publicar o meu artigo? Onde é que eu tenho que publicar esse artigo? Primeiro, esse artigo que você vai publicar, você tem que olhar se ele tem o ISSN e o ISBN, tá bom? Por quê? Porque lá no Lattes, quando você for atualizar, ele vai pedir isso daí. Então, isso daqui é para esclarecimento, para você entender. Então, eu vou fazer com uma leitura bem rápida. Então, para você, ó, publicar em revistas científicas que tenham ISSN, em livros que tenham ISBN. Ele está dando aqui as duas dicas para você. Então, se você vai, né, para uma dessas duas, então o que é que acontece? O ISSN é a sigla para internacional, que significa um número internacional normalizado para publicação, para publicações seriadas. É um código de identificação único e internacionalmente reconhecido para publicações seriadas, como revistas, jornais e outras publicações em série. Que é que isso quer dizer a mais do que isso? O que é que esse ISSN também quer dizer? O que é que isso tem a ver com você? Quer dizer também que você vai ser fonte de pesquisa de referencial teórico. Se alguém, por acaso, um dia vir a pesquisar ou escrever nas redes de busca, algum site de busca pode pegar esse material, que ele está devidamente registrado de acordo com a normalização internacional. Resumindo a conversa, vai estar no Google. Se alguém tiver interesse, aqueles aplicativos vão lá nos sites e buscam o que você acabou de escrever, né? Vamos lá. O ISBN é a sigla internacional que significa Padrão Internacional de Numeração de Livro. É um código numérico que identifica publicações como livros, artigos e apostilas, certo? Então, essas duas siglas, elas são importantes para poder atualizar o currículo e ficar lá bem certinho, tá? Isso daqui é o que a plataforma pede. Tem outras revistas que têm uma coisa a mais, chamada Qualis Caps. Porém, tendo isso daqui, já atende à exigência para o reconhecimento. Lá no reconhecimento não diz assim, a revista tem que ser Qualis Caps A ou B. Não, não diz. Ela diz que tem que ter essas duas coisas aqui, então é isso que precisa minimamente para a gente estar atualizando o nosso currículo, certo? Então, agora, a gente vai aqui
para essa parte, que é muito importante. Eu peço a atenção de vocês, pessoal, porque, assim, tudo com muita calma, com muita didática, né? Então, o que é que acontece? Nessa parte aqui, a gente tem que ter uma atençãozinha sobre essa questão dos artigos. Gente, ó, você deve ser um dos autores. Não importa quantos autores tem o artigo, não importa. Ó, depende da revista. Tem algumas revistas que elas fazem com 4, com 3, com 2 pessoas, né? Por exemplo, lá no Paraguai tem uma revista que publica com data retroativa, porém ela só está publicando com 2 autores, tá? E tem revista que tem mais, tem 12, tem até 15, eu já vi até com 15 autores. Aí você me pergunta, mas aí dá certo? Dá porque você consegue atualizar o currículo, entendeu? É porque está tudo interligado. O CNPq, ela pega tudo. Então, quando você escreve lá, se aparecer o nome, você pode confirmar que já está tudo certinho, entendeu? Já é interligado, já é um acordo entre eles, né? Aí outra dúvida. Em relação a publicar individualmente e coletivamente. Gente, veja bem. Você pode publicar em grupo? Pode. Claro, deve publicar em grupo. É onde você deve ter mais publicações. Por quê? Porque o custo vai ser menor para você. Um grupo de pessoas se juntando e dividindo os custos, vai sair mais em conta do que você publicar um individual. Porém, é indicado, sim, que a pessoa tenha pelo menos 1 ou 2 artigos individuais. Pelo menos. Né? E o que é que acontece? Você pode publicar em grupo, tem a mesma validade de publicar sozinho, tá bom? Não tem essa situação. Porém, é indicado, é dado uma orientação que tenha publicação individual. Quando possível, é importante publicar sozinho, para enriquecer o seu currículo lá, tá certo? Então, você está construindo o seu currículo agora, nesse momento, e o quanto mais você puder alimentar ele, e principalmente, tipo assim, é peso 2, né? Principalmente lá embaixo, onde tem a parte de artigo científico, porque, do ponto de vista acadêmico, eles vão olhar com um olhar mais crítico para essa parte de artigo científico. Então, lá, quando você atualiza a parte dos artigos, né, é melhor para o nosso currículo, tá bom? Vamos lá, gente. Agora nós vamos falar de uma coisa aqui que, menino, dá problema. Essa semana teve pessoas que falaram comigo, eu não respondi, não tive tempo, porque foi muito corrido para mim essa semana, porque eu também trabalho prestando assessorias educacionais e eu tive problema essa semana com essa questão de autoplágio e tive que resolver. E deu certo, resolvi, gente. Mas não é fácil, não. Tem que saber. Não é só querer. Porque o que é que acontece, pessoal? Deixa eu explicar uma coisa. Eu fiz a minha especialização em psicopedagogia. Exemplo, tenho lá meu TCC de 30, 40 páginas. Peguei esse material, tal qual está lá, do mesmo jeito. Aproveitei umas coisinhas aqui, melhorei acolá, mas não limpei bem limpado. Não humanizei ponto a ponto, frase por frase. Começou uma frase até o primeiro ponto, você tem que humanizar de ponto a ponto todo o trabalho, para não ficar igual. A pessoa pegou aqui, beleza. O que é que acontece? Ela não teve, ela pegou a dissertação dela, precisava publicar 2 artigos, ela já tinha terminado, ia publicar com a data retroativa, pegou a dissertação dela e cortou aqui, acolá, papapá, juntou, fez 2 artigos, mas não modificou as escritas, não modificou as palavras, ela encaixou, ela enquadrou o artigo bem feitinho, até as referências ficou bacana, porém, caiu aonde? Helena, vou já te responder. Deixa eu entender direito a tua pergunta. Vou te dar uma oportunidade para tu falar. Deixa eu só concluir aqui esse raciocínio bem rápido, tem a ver com o que eu vou falar agora. Aí, o que é que acontece, gente?
deu o quê? Deu plágio? Deu plágio? Não, deu não. Não dá plágio, mas dá o quê? O autoplágio. Dá o autoplágio. Aí você me pergunta, Radamés, o autoplágio? Como assim? Tu tá publicando de novo o que tu já escreveu, tu tá esquentando a comida de ontem de noite, tá fazendo a mesma coisa, tu tá só esquentando o negócio. Não pode. Você não vai cometer o autoplágio, porque tem que deixar claro, plágio, autoplágio, chat GPT, agora tem essa outra IA da China aí agora, que o pessoal já está querendo usar ela, que dizem que até é muito melhor, né? Enfim, mas tem que ter esse cuidado, né? Então, o que é que acontece? Essa questão do autoplágio, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, esse cuidado para não realizar o autoplágio, tá bom? Se você for utilizar uma ideia, você modifique a concordância, ou, enfim, faça lá uma modificação. Não deixe do jeito que está, tal como, porque os aplicativos que... Olha, vou explicar para vocês, ó. Quando a gente vai fazer um reconhecimento, as universidades brasileiras que vão receber a nossa documentação, eles nem leem a dissertação, a tese, nem leem. Primeiro, o que é que eles fazem? Passa o antiplágio. Se der um percentual no gráfico, ele já não. Recusa, descarta logo. Não vai nem ter o trabalho de subir o processo para quê? Entendeu? Então, esse cuidado é todo diferencial. É todo diferencial. Se a gente tiver cuidado nisso, dá certo. Agora, se a gente relaxar, aí vai dar problema. Então, não vai dar problema, porque nós não vamos relaxar. O que é que acontece? O artigo tem de ser uma pesquisa nova, um texto não publicado anteriormente. Não pode, gente. Eu vou cometer o autoplágio. Ah, professor, mas eu estou falando sobre evasão escolar. Eu poderia falar sobre sindicato, professor, um artigo falando sobre sindicato na luta dos professores de Fortaleza? Pode. É educação, lutar pelos direitos, a Constituição, LDB, Fundef, Fundeb. Pronto, show de bola. Não é obrigado você escrever só o artigo. Você pode pegar uma ideia de um artigo e escrever uma dissertação. Agora, fazer uma... São diferentes a estrutura. Entendeu, gente? É diferente a estrutura. O que é que acontece, gente? Também não pode ser sua dissertação. Calma. Quando você reconhecer seu mestrado, seu doutorado, depois, se você quiser pegar sua dissertação, sua tese, quiser publicar em forma de livro, aí você nos procura, ou o Radamés, ou a doutora Luciana, que também tem uma editora aqui na universidade também, tem uma editora que a gente pode publicar assim um livro. Porém, você só vai publicar sua dissertação e sua tese, atenção, depois que você reconhecer. Antes disso, você não vai publicar a sua dissertação, a sua tese em forma de livro. Não vai fazer isso, tá bom? Porque aí já dá um problema. Você pode fazer isso depois que reconhece. Rapaz, eu vou pegar minha dissertação, vou publicar um livro. Pronto, depois que você fez o trâmite todinho, pode. Você não vai mais ter uma precisão acadêmica maior do que você já fez o processo de reconhecimento. Então, o livro já vai ser algo para você demonstrar a sua publicação científica. Então, outra coisa que as pessoas fazem, deixa eu pegar aqui um pedaço aqui, vamos aqui pegar um pedacinho aqui, colar aqui, vamos ajeitar aqui. Não, peraí, calma. Se for idêntico à escrita, como eu falei lá, pode até formatar, enquadrar, porque hoje tem até programas que faz esse trabalho, gente. Hoje o negócio está tão evoluído que existe até os aplicativos que fazem isso. Você joga lá, ele mesmo já faz a formatação. Não pode ser idêntico ao que está escrito. Você pegar um pedaço da sua dissertação e querer publicar em forma de artigo. Não pode. Vai dar o autoplágio também, vai dar problema. Você pode fazer o quê? Você pode pegar uma ideia do artigo, para você, a partir daquela ideia, desenvolver a sua dissertação, certo? Porém, o que é que acontece? O texto tem que ser diferente e principalmente o quê? Principalmente o quê? O título. Você já imaginou? Eu tenho uma dissertação, vou publicar um artigo, com o mesmo tema da minha dissertação. Eips, pelo amor de Deus, gente, a aula que nós falamos sobre antiplágio e a aula que nós falamos sobre o autoplágio. Civil de quê? Pode não. Não pode.
entendeu? Escreva uma coisa nova. O que aluno tá tendo briga no intervalo da escola, tá tendo um problema estrutural na escola. Escreva outra coisa que seja ligada à educação, que seja dentro da área do seu mestrado, do seu doutorado, entendeu? Então, a gente tem esse cuidado aí, né? Não vai dar problema nenhum, tudo vai dar certo. Até mesmo porque, pelos primeiros artigos que eu recebi, eu já sei que vai dar tudo ok. O que é que acontece? Agora, vamos fazer aqui esse resumozão aqui, né? Bem rápido aqui, não precisa também. Porque, assim, gente, eu acredito que a gente estudando todo dia e estudando pouco, todo mundo aprende. Assim, até hoje eu ainda tenho algumas críticas em relação ao Enem, porque eu acho muito desumano, eu acredito que o Enem deveria ser uns 4 dias, pessoal, porém, quem sou eu, né? Mas é assim mesmo. Então, quero falar aqui sobre essa questão da estrutura de um artigo científico, bem simples. Só assim, numa conversa, numa sentada assim, vamos aqui, gente, conversar aqui um pouquinho, senta aqui, pessoal, vamos fazer uma reunião aqui bem rápida. Bora fazer um balanço aqui sobre o artigo científico, bem simples assim, a gente dá uma linha aqui que dá para você pegar assim muitas ideias de uma forma bem aceitável, e muito dialético. Chega lá, vamos fazer uma conversa aqui rápida. Olha, pessoal, o artigo, a sua estrutura, ele tem que seguir um modelo. Por exemplo, né, o título, ele tem que ser claro, conciso e informativo. O resumo, síntese do trabalho, a introdução, objetivos, métodos, resultados e conclusões. A introdução, contextualização do tema, problema de pesquisa e objetivos, fundamentação teórica. Aqui, geralmente, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de compreensão dessa parte, mas é tão simples, olha. Você vai fazer o quê? Uma descrição do conteúdo, colocando fontes e referências ao longo do texto. Resultados e discussões. Apresentação clara e objetiva dos resultados obtidos, interpretação dos resultados, comparação com a literatura e limitações do seu estudo. Você tem que colocar tudo, você tem que ser verdadeiro na sua pesquisa, né? Não esquecer que a referência bibliográfica é a lista de todas as fontes citadas ao longo do texto, seja pelas redes, né, de pesquisa ou também, principalmente, pelos livros, né? Lembrando que, nessa parte aqui, a gente não pode esquecer da questão dos autores novos, né? Os novos autores, né? O que é que acontece? Vamos agora para esse novo pontinho aí, onde nós vamos agora falar o quê? Essa primeira parte aqui do artigo, né? Por isso que a aula de hoje ela é muito prática, né? E com essa aula, depois, com esse slidezinho, você vai pegar, você não vai ter dificuldade de fazer um enquadramento do jeito que está aqui para o seu trabalho. Você vai apenas, não é que você vai fazer idêntico, mas você já tem um modelo a seguir aqui, com a questão do resumo, né? Então, a questão do resumo, você vai apontar o objetivo, a justificativa, a importância desse tema, apontar autores que utilizou e colocar as palavras-chave. Né? Por exemplo, esse artigo aqui, ele foi um artigo que foi abordado com o tema bullying e cyberbullying no ambiente escolar, o papel da escola e dos familiares. Então, aqui nós temos esse modelo aqui. Esse modelo aqui é um modelozinho prático, bem simples. Você segue esse modelo, faz o resumo do seu artigo. Primeiro você vai logo fazer essa parte. Você também pode começar na parte da escrita. Eu gosto muito de fazer a coisa como um todo. Tem gente que faz assim, por etapa, é etapista, né? Eu vou fazer aqui, eu já posso, às vezes eu gosto de começar logo desenvolvendo o texto, aí eu vou lá, vou acrescentando, vou modificando, mas geralmente
tem gente que segue etapa, então eu não posso dizer aqui como é que você vai, faz assim, depois você pode, a ordem dos fatores não altera o resultado. Bora direto ao assunto. Tanto faz aqui, você pensou, às vezes, no artigo, você diz assim, rapaz, eu estou com uma ideia. Deixa eu ver logo o que a galera está escrevendo sobre essa ideia aqui. Aí o cara vai lá, pesquisa, já encontra um monte de referência. Ele já tem duas coisas, uma ideia e as referências dessa ideia. Ele já salva. Então, ele já tem onde ele lê, ele pesquisar, ele buscar entender. Então, ele já encontrou uma série de coisas que já vai ajudar no processo, né, da questão da sua escrita científica. Hoje, são 10h32, eu estou, assim, pode até ser que hoje a gente conclua a aula aqui um pouco mais rápido, viu? Porque o assunto, gente, é um assunto mais prático, assim, não é muito teórico, entendeu? É um assunto mais de enquadramento mesmo, mas é muito tranquilo, entendeu? Então, é só você ficar atento, prestar atenção, que você não vai ter dificuldade nenhuma para fazer isso. Apesar de que eu sei, né? Eu sou professor da rede pública, eu sei que tem alguns colegas que ainda têm dificuldade na formatação, na digitação, porém, gente, o que é que acontece? Você tem ainda isso aqui, ó, o papel e a caneta. Você escreve e você paga um cabo de uma lan house, uma pessoa que saiba formatar, diz, olha, meu amigo, a ideia está aqui. Eu já fiz muito isso já. Hoje eu ainda tenho certas limitações tecnológicas, porém, a cada dia eu venho me superando. Eu também tive muita dificuldade com as tecnologias, ainda tenho hoje, né? E hoje eu estou estudando muito sobre outras metodologias de ensino, não voltado para a educação, mas voltado para a engenharia, né? Que eu pretendo dominar uma metodologia muito moderna que tem hoje na engenharia civil, que é a metodologia BIM, onde a gente vai dominar toda a tecnologia do 3D ao 30D, ao 20º, enfim. E isso é algo muito moderno mesmo, entendeu? Mas o que é que acontece, gente? Essa parte do resumo aí, a gente já ficou mais claro, né? Então, agora vamos aqui para essa parte a parte 2, que é essa parte da introdução, certo? Então, o que é que acontece? Acontece que nessa parte da introdução também é muito tranquilo, certo? A introdução é um breve apanhado sobre a pesquisa, falar melhor sobre a justificativa, a problematização, explicar um pouco sobre os tópicos do texto, apresentar no último parágrafo os resultados. Então, o que é que acontece? Essa parte também é uma parte que ainda você vai fazendo com que a pessoa vá entendendo os objetivos, né? A justificativa, a problematização do seu trabalho. E, nesse momento, a gente vai fazendo essa parte da introdução, explicando os problemas que afetam a parte da discussão, enfim, né? Você também pode levar para várias situações. Você pode fazer também um comentário jurídico, fazer um enquadramento social, entendeu? E você escrevendo, fazendo esse tipo de clareza na escrita, a pessoa vai entendendo o objetivo principal do seu artigo, né, de forma clara. Também você vai desenvolvendo isso de forma extremamente natural, porque o artigo, de certa forma, gente, não é lá tantas laudas, né, pessoal? A gente pode estar publicando um artigo aí com 15 laudas, com 16 laudas, e ali você, né, você conseguir passar uma ideia, né, de forma mais tranquila. Professor, sobre as referências, inclui-se sites de pesquisa? Sim, inclui sim, Ivanilson. Vamos já chegar lá na parte das referências, tá bom? Pronto. Ponto 3, referencial teórico. Eu considero essa parte do referencial teórico onde as pessoas têm um pouquinho, assim, de dificuldade, mas, assim, não é tanta dificuldade, até mesmo porque, gente, nós somos professores. Professor domina a arte da educação. Embora que a gente tenha uma limitação numa coisa ou outra, mas professor tem uma coisa, o que é, Radamés, que o professor tem? Professor fala.
Professor fala, meu filho, você tá por fora. A fala do professor, se tivesse alguém gravando, já dava para escrever não sei quantos livros. Porque o professor, ele brota conhecimento, ele jorra. Então, gente, tudo isso a gente vai entender. E para quê? Para poder organizar todo esse referencial teórico que a gente buscou, ele, né? Porque a gente não vai começar a fazer uma coisa do nada, né, pessoal? Calma lá, a gente, né? E aí, então, a gente vai organizar em tópicos. É importante fazer as referências aos autores, né? Não somente as retiradas de fontes da internet, mas utilizar também fontes de livros, porque aí o que acontece? Nós estamos perdendo essa tradição dos livros. Deixa eu pedir aqui 1 minuto da atenção de vocês, só para mim. Eu quero até também convidá-los, né? Eu vou pegar aqui 2 livros que eu estou lendo para mim poder escrever um artigo. Mas esse artigo, gente, vai ser um artigo muito impactante para quem tem curiosidades além do que a gente costuma falar no dia a dia, né? É algo muito interessante, eu tenho certeza que muitos vão se interessar. Eu vou pegar aqui só 1 minutinho, peraí. Bom, aqui, ó. Eu estou com esses 2 livros aqui, não vai dar para vocês verem, mas está dando assim, né? Então, eu vou escrever um artigo, mas o que é que acontece? Vou pegar um referencial novo, mas eu não vou deixar a tradição, a minha tradição do livro aqui, eu não vou deixar de lado jamais. Um livro desse, que eu estou desenvolvendo no meu artigo, vai falar sobre fascismo e ditadura, certo? Do Nicholas Poulantzas. O outro livro é Como Esmagar o Fascismo, do Leon Trotsky. Então, veja, vou pegar a galera nova, porque você sabe que tem aquele que escreveu e tem aquele que escreveu do que escreveu, e aí vai, que hoje é. Porém, eu não vou perder essa tradição, gente, eu não vou perder a tradição, e nós, professores, também, não podemos perder essa tradição de utilizar as fontes dos livros, tá bom? E também, gente, a gente não pode cometer aquele equívoco lá, vou pegar só as coisas, o pessoal mais tradicional. Não, você tem que ter também a questão das fontes atuais. Por isso que aí você vai ter que ter esse equilíbrio. A questão não é essa, atual e antigo, moderno, não é essa. A questão é você não perder a tradição, de usar livros como referenciais. Tradicionalmente, um livro para você ler, sentar no sofá, é muito bom, nós somos professores. E isso, só o ato de ler, sem você dizer nada, sem você ensinar nada a ninguém, a pessoa aprende pela repetição. Nunca esqueça disso. Olha, eu tenho uma filha autista e eu digo para vocês, gente, a gente aprende com os seres humanos. A gente se comporta observando o comportamento das pessoas, né? Então, é uma coisa incrível. Mas era só essa observação, né? Eu até entendo que tem gente que não se separa do notebook, que é com tablet, que é moderno e tal. Mas o que é que acontece? Eu procuro ser, pelo menos, um misto, né? Assim, eu não deixo, gente, meus livros. Eu também eu até incentivo, certo? Eu dou presente para as pessoas de livro. Quando eu gosto de uma pessoa, a minha forma de amor é dar um livro para a pessoa. Eu procuro um livro, né? Enfim, essa tradição a gente, enquanto professor, a gente ainda mantém ela, né? Mas, vamos aqui. Pessoal, essa questão do referencial teórico, tá bom? Tem até aqui uma partezinha aqui, que diz o seguinte: referenciar justificando a margem, questão de formatação, tem que entender lá os comandos do aplicativo, você tem que colocar os espaçamentos corretos, tá bom? Colocando o nome do autor, ano, a página, não esquecer da página. Esta referência deve ser colocada completa na referência, a última parte do artigo. Tem um exemplo aqui do lado, entendeu? Você tem que colocar o ano, o autor, a página, tudo bem certinho, tá bom? Então, isso aqui é só mesmo uma coisa bem simples, né? Assim, não é
não é algo também que a gente... Que é o ponto 3 no referencial teórico, ele vai aqui abrangendo mais coisas. Vamos aqui para o outro ponto ainda, continuando. Pronto. Continuando aqui no referencial teórico. Então, o que é que acontece? Essa parte, ao longo do texto, sempre referenciar de quem é aquela ideia. Você não pode... Aí, por quê? Isso é considerado plágio? É, mas é um plágio legal. Radamés é um plágio legal. Nenhum trabalho do mundo que você vai, pô, você tá, há uma permissão, mas há uma permissão abaixo do enquadramento de uma norma, de uma lei que diz, ó, o enquadramento é esse, uma NBR, uma norma brasileira regulamentadora, para poder fazer certinho, entendeu? O que é que acontece? O aluno está construindo uma pesquisa, mas baseando-se no que já foi pesquisado. Entendeu? Então, tem que colocar o autor ao longo do texto. Ele tem que referenciar, certo? Quando você vai escrever com as suas palavras o que o autor disse, não precisa colocar a página. Quando for igual ao que ele disse, reescrever o que o autor disse, coloca a página. Então, essa partezinha aí que você vai ficar salva no seu slide, é uma dica tão importante para você não cometer esse errozinho simples aqui, entendeu? Então, a gente agora vai passar para o próximo ponto, tá bom? Bom, o próximo ponto é o ponto que vai falar sobre metodologia. Essa palavra metodologia, meu Deus do céu. Ô palavra para professor escutar, meu Deus, porque todos os anos a gente se submete como verdadeiros laboratórios nas prefeituras de todo o Brasil, de políticas públicas, que muitas das vezes são apenas experiências, que na realidade não há um plano de uma centralização democrática que dê continuidade a esses projetos, né? E muitas das vezes entra uma gestão no município, no estado, desenvolve um plano de governo, e aí aquilo ali dura durante 4 anos, se constrói algo, depois de 4 anos, não, vamos fazer outra coisa agora, não tem uma continuação, e várias metodologias técnicas são aplicadas, mas eu sei que tem uma regulamentação geral, né, que acontece, também não pode ser assim de qualquer jeito, mas o que é que acontece? Em relação à questão da metodologia, na pesquisa científica, ela já vai seguir uma ordenação. Na prática, quando a gente está na escola, a metodologia ela já tem uma outra aplicação, né? É como que se a palavra ela tivesse um cunho científico, mas que na prática ela se desdobrasse de uma outra forma. Porque na realidade, né, gente, por mais teóricos que a pessoa tente ser, né, a realidade ela vai dar um choque. A realidade é tão triste a gente dizer isso, né, gente? Porém, às vezes, a realidade ela vai dizer como é a vida. Ela vai dizer, olha, é assim, ó. Não, mas não dá, tem um rio, tem a chuva, como é que você vai passar no rio? Então, a realidade, às vezes, ela mostra uma condição que você não tem como alterar a matéria. Porém, nesse caso aqui, do artigo científico, eu fiz um paralelo aí com a educação, porque muitos de nós somos professores da educação básica, e isso é importante porque a gente também tem que ter um link da nossa produção acadêmica com algo prático, para ser algo que tem uma relevância social, entendeu? Então, olha, na metodologia, você vai descrever o passo a passo da pesquisa. Você vai descrever passo a passo. Passo a passo. Quando for de campo, que é a maioria das pesquisas dos colegas que são da educação,
Se aqui tiver de outras áreas, mas na educação, eu não estou dizendo que a maioria daqui só escreve bibliográfico, não. Falando que quando a pesquisa de campo exige mais detalhes, você vai detalhar mais. Você vai falar do local, dos participantes, do material utilizado, você vai detalhar mais. Então, é diferente, entendeu? Quando for bibliográfica, e você não vou para canto nenhum, eu vou só teorizar, confrontar aqui as ideias e vou apresentar aqui um objetivo aqui. Quando for bibliográfica, é mais simples, certo? É mais simples. Porque, de qualquer maneira, vai ser um alinhamento ideológico. Já quando é de campo, a gente pega uma escola. Por exemplo, eu fiz a minha tese do meu doutorado na Calcaia, numa escola chamada Economista Rubens Vaz. Eu falei sobre o processo de leitura em voz alta para melhorar nos índices de qualidades do 9º ano. Então, eu fiz um questionário, eu falei sobre a escola, eu detalhei um pouco da história da escola, da origem, quem foi esse Rubens Vaz, e eu fiz toda uma caracterização. Então, meu trabalho, ele foi um trabalho que ele foi, né, de campo, entendeu? Fiz pesquisa, fiz Google formulário, coloquei em grupos, com pais, com professores, enfim. Coloquei também na plataforma Brasil, tá? Porque, como é de campo, eu também atendi a exigência do Conselho de Ética. Esse doutorado, ele está sendo reconhecido hoje na Universidade Vale do Taquari. Então, estou aguardando o resultado dele para saber se realmente essa pesquisa ela foi uma pesquisa que a universidade acatou ou não, né? Ainda está em pré-análise, mas eu acredito que tudo pode dar certo ou não, né? Mas vamos torcer. Então, gente, de certa forma, aqui, nós vamos se prender a essas duas formas, de campo e bibliográfica, né? Aí eu não vou dizer não, você que vai dizer qual é a melhor para você, em qual você se identifica mais, qual é que você tem mais facilidade. É melhor você fazer uma pesquisa na sua escola ou você pegar aqui fazer uma pesquisa bibliográfica? Aí você vai dizer, você vai escolher qual é as suas habilidades. Você se conhece, então já começa a pensar nisso, porque tu já vai ganhando tempo. Porque tu está na parte dos artigos, mas já tu já vai começar, alguns aqui já estão com numa parte avançada da sua escrita, porém tem alguns que ainda vai começar. Então você já está, plantando aqui, pensando já para ir desenvolvendo, né? Então, vamos agora para... Aqui no slide deu até um pouquinho, mas eu consertei, deixa eu ver se ficou legal. Ficou. Bom, gente, então, esse ponto 5 aqui, nós vamos falar sobre os resultados e as discussões, certo? Depende do tipo da sua pesquisa. Depende do tipo da sua pesquisa, tá bom? Bibliográfica, explanar sobre, em uma pesquisa de campo, analisar a fala dos participantes, o resultado das experiências feitas, apresentar falas, gráficos, tabelas, os textos lidos, comparar e amostrar o que concluíram. Então, cada uma vai ser feita de uma forma, todas são metodologias científicas, porém tem caráter diferente, aí é onde a gente vai ter que ter esse cuidado, né, para também dizer como é que vai ser a sua produção acadêmica. Isso tanto serve para você entender isso para o artigo, também você pode pegar essa ideia e levar para a dissertação e para a tese. Tu está em casa? Estou. Eita, tem alguém com o microfone ligado. Agora nós vamos... São 10 horas e 51 minutos. Gente, então, o que é que acontece? A parte da... Oi. Teve uma pessoa que perguntou se pode colocar fotos. No artigo? Só pode ser, acho que no artigo. Ela só botou colocar fotos, acredito que seja no artigo. Bem, usualmente não. Não se coloca. A Ivanildes completou aqui, na tese. Bom, na tese pode, mas assim,
tem que referenciar bem direitinho, certo? Por exemplo, se você fizer um evento, aí você vai ter que referenciar aquele evento, você vai fazer um trabalho, por exemplo, sobre arte, um exemplo, né? Aí você vai ter que referenciar ele lá bem direitinho, né? A foto, de onde foi para fazer o projeto tal, e colocar embaixo de onde você está pegando aquilo ali, né? É isso aí também, os orientadores vão mostrar, porque cada um vai ter uma necessidade, os orientadores vão falando sobre isso na própria orientação de tese e dissertação. Pronto. Só assim, gente, essa página aqui era que eu estava mesmo, né? As considerações finais já, não é isso? Conferem aí. É. Então, gente, a aula de hoje, ela foi um pouco mais rápida, foi mais precisa, né? O que é que acontece? Eu acredito que todos vocês já viram as publicações dos colegas, né? Qual é a orientação que eu dou? Pegue esses artigos. Quem tiver tempo para ler no computador, lê. Quem não tiver tempo para ler no computador, imprime e lê a publicação do colega. Por quê? Isso é uma forma de incentivar a leitura, é uma forma também de você privilegiar o esforço do seu amigo, da sua amiga, que está... Eu sempre que publico algum artigo, eu coloco nos grupos, eu peço a meus amigos, gente, leia meu artigo, por favor, porque é tão importante alguém ler o que você está escrevendo, entendeu? Então, é algo muito simples. Nessa questão da gente pegar aqui a importância, o que é que tem a ver aqui a gente está... O que a escrita do artigo científico vai me ajudar na minha dissertação, na minha tese? Tudo, vai ajudar tudo. Porém, embora que o tipo de enquadramento, de formatação do artigo, ele tem uma diferença, porém, mas você vai estar fazendo a produção científica, escrevendo. Então, o formato da dissertação e da tese, embora que não seja idêntico do artigo, mas você vai ter todo o entendimento da produção acadêmica, da escrita, do referencial, da bibliografia, da questão da introdução, tudo isso você vai tendo também uma noção e vai ajudar você quando você for escrever a sua dissertação, a sua tese, tá bom? Então, aqui, nessas considerações finais, aqui, no ponto 5, é um breve relato sobre a temática e apontando como essa temática pode melhorar a vida das pessoas, os pontos bons e ruins que foram observados no estudo, né? Então, o que é que acontece? Na parte do artigo que a gente vai colocando aqui, o que é que acontece? Lá no final, ele diz assim, uma frase aqui, ó, do texto, né? Futuro mais equilibrado e saudável para todos os seres vivos que compartilham o nosso planeta. Então, nessas considerações finais, você vai ter esse cuidado, né, também de ter um engajamento de um resultado positivo, né? Às vezes a gente, no decorrer da pesquisa, a gente não tem como ter o controle, e às vezes não sai como você planejou. Às vezes sai, mas não saiu 100%, mas saiu 60%. Você vai colocar lá o que deu certo, o que não deu, colocar tudo, e tudo isso, a conclusão final vai ser, né, a conclusão de tudo isso, né, que você vai produzir, vai escrever e vai, de certa forma, organizar. E agora, pronto. Referências. Eita, menina, isso aqui chegou lá na Ivanildes aqui, né? É assim, gente. Tem muitos sites que você vai pegar como referência, que na realidade não são sites, são blogs, são... Então, você vai pegar, buscar referência, não é pegar a primeira coisa, copiar lá e colar, né? Tem uma forma que você tem que organizar também esse referencial, entendeu? Então, essa referência, você vai pegar ela bem certinho. Então, você tem que organizar por ordem alfabética,
não colocar apenas o site que encontrou a pesquisa, mas toda a referência com data de acesso e link. Entendeu? Então, você tem que pegar lá a data, certo? O referencial. Aqui, ó, tem 2 modelos para você ver. Isso aqui, o slidezinho vai ficar com vocês aí. Depois, quando você estiver escrevendo, você pega ele e compara, né? Eu estou colocando aqui um jeito errado e estou colocando um jeito certo. Você vai comparar os dois. Você vai ter que fazer a formatação correta, entendeu? Até mesmo porque, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os colegas estão começando a publicar artigo. Quando eu comecei a publicar artigo, eu mandava os artigos voltavam tudinho. Eu mandava. E eu refazia. Teve deles que eu tive que refazer 3 vezes. Inexperiente. Quando vocês estiverem fazendo os artigos de vocês, vocês mandem prontos. Por quê? Porque corre o risco também de voltar para ajeitar alguma coisa. Então, é só ter cuidado, ter atenção e seguir essas orientações simples aí que foram dadas, que não vai ter como você errar. Você vai conseguir. E, de antemão, né, muita gente que mandou os artigos, são artigos bons, né? Peguem os artigos dos colegas. Vocês já podem até pegar o modelo deles, pegar a ideia de formato, de estrutura, de modelo, e já começar a fazer o seu. Já pensar na segunda publicação, na terceira, entendeu? Porque a partir da primeira publicação, as outras vai sair mais barato para vocês. Então, já que vai sair mais barato, vocês podem estar fazendo 2, 3 publicações, entendeu? Isso aí não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, vai melhorar o currículo de vocês e vocês vão ter mais assuntos para descrever, para colocar no currículo, enfim. Então, gente, essa parte aqui das referências, vocês tenham muito cuidado nessa parte, tá bom? Não é algo extremamente difícil. Também organizar certinho, né? Não esquecer de fazer a organização por ordem alfabética. Isso, as pessoas que conhecem, observam, não pode ser de qualquer jeito, porque fica fora do padrão, entendeu? Então, é só se organizar. Não vai ter dificuldade nenhuma nessa parte aí, tá bom? E o que é que acontece? Embora que a gente tenha um tempinho a mais hoje, aqui, nós podemos agora pedir para os colegas que publicaram já seus artigos, né, que falassem um pouco, não é obrigado a ser todos, não, mas que comentassem, meu artigo eu falei disso, eu fiz uma abordagem. Certo, Marilene quer ter um modelo de uma tese. Pronto, Marilene, é possível, não se preocupa não, tá? Eu vou falar isso aí com a doutora Luciana, pode ficar tranquila. E aí eu queria pedir aqui a permissão para ver se algum dos alunos que estão aqui, que já publicou o artigo, se quer ter a palavra para fazer um comentário sobre o seu artigo publicado. Nem que seja assim, 2 minutos, 3 minutos de fala, para dizer, olha, eu publiquei, falei disso, né, fiz uma abordagem, pesquisei, foi muito legal, o tema foi esse. Tem alguém que quer fazer um comentário sobre um artigo que já foi publicado? Professor Radamese, só Oi. antes do pessoal falar, eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas com dissertação e tese, e aí o que acontece? Acabam não prestando atenção tanto na aula que está acontecendo sobre artigo, porque eles tentam passar para a questão da tese as orientações que são dadas para artigo. E aí o que acontece? Depois esses alunos vão ter dúvidas na questão do artigo. Então, gente, eu peço um pouquinho de paciência de vocês, que nós estamos na fase de produção de artigos, ok? Prestem atenção, façam um mind self, aquele mind, como é que fala? Esqueci o nome. Aquela técnica de estar aqui agora, esteja presente 100% nas orientações sobre artigo,
Porque o momento em que você está é para escrever artigo, ok? Aqueles que estão escrevendo dissertação e tese já, seus orientadores são plenamente capazes de falar com vocês sobre dissertação e artigo. Perdão, dissertação e tese. Aqueles que ainda escreverão depois de agosto, os orientadores estão plenamente preparados para dar toda a assistência em dissertação e tese. Agora, artigo, gente, a gente está começando agora e a gente precisa lançar esses artigos. Então, não tentem levar o que vocês estão aprendendo de artigo para começar a escrever tese e dissertação, que vai dar ruim, tá bom? Então, o tempo todo que o professor Radamés estava falando, muitas pessoas colocaram, mas na tese, mas na dissertação. E na... Não. Estejam 100% aqui agora. Porque senão o artigo vai ficar embolado também. Tá bom? Obrigada, doutor Radamés. Agora, vamos aí. Virgínia levantou a mão. Pode falar, Virgínia. Bom dia. Bom dia, minha amiga. Tudo bem? Tudo ótimo. Professor, o meu marido está fazendo mestrado também aqui na UFC, o senhor conhece a UFC, na área da educação, e ele é professor de física e matemática na escola profissional. O assunto do meu artigo, o artigo 2, que eu estou fazendo com a Ana Cássia, é sobre a implementação da escola de tempo integral. E aí eu pergunto, ele tem me ajudado e tudo, ele pode ser autor também no artigo 2? Pode sim. Agora, o que é que acontece? Tem essa situação aí que você pode conversar com a doutora Luciana, porque existe não sei se... viu, Virgínia? Eu sou apenas um funcionário, viu, Virgínia? Não mando nada não, viu? Mas deixa eu te explicar. É porque a doutora Luciana, no início da aula, ela explicou que para quem é aluno, é um precinho, e para quem é de fora, tem outro precinho. Mas isso aí a gente conversa e resolve, minha amiga. Fica tranquila, porque nós publicamos também para outras pessoas. É só você conversar com a doutora Luciana e resolver isso aí, ó, que dá certo demais, tá bom? Aí ele vai colocar lá que ele é doutorando pela UFC, lá como a descrição do nome dele lá, do endereço institucional dele. Dá certo. Você conversa com a doutora Luciana. Eu queria falar aqui, a Tereza está aí, tá? A Tereza, gente. Tereza, Cristina e Cecília Tissutui. Eita. Tissutui. Nomezinho diferente. A doutora Cecília é nossa professora. Ah, ótimo. Então, eu queria parabenizar o trabalho delas, né? Porque inclusive, assim, não sei se já foi publicado, né? Mas eu acredito que já tenha sido, né? A doutora Luciana já deve ter o controle sobre isso. Então, elas falaram sobre o processo de inclusão no ensino regular, desafio e perspectiva desse processo na atualidade. Isso aqui foi um artigo, né, já da revista, e eu vou citar aqui alguns títulos de outros artigos que já estão na revista. E agora, depois que nós fizemos essa organização para a revista, né? Aí tem aqui também o da Ivanildes. Eita, Ivanildes. A Ivanildes está aí, né? Professor, estou na fila para falar. Ela pediu para falar isso. Oi, Ivanildes. Pois fala, minha filha. Bom dia. Não vou abrir a tela porque eu estou descomposta. Professor, ainda sobre o artigo, eu estou com dificuldade de fazer o coletivo, porque veja bem, eu me dediquei muito no individual. Aí, quando chega para dividir o trabalho, eu já fico um pouco balançada. Então, eu gostaria que o senhor me ajudasse nessa questão. Eu, Pedro e a Helena estamos fazendo sobre grupo gestor, o papel do grupo gestor. Como nós podemos dividir esse trabalho para cada qual executar a sua parte? Melhor coisa é vocês formarem um grupo de WhatsApp. Já temos. Lança as ideias lá, começa a questão da escrita, e aí vocês vão escrevendo e, ao mesmo tempo, vão fazendo um debate sobre as ideias, e essas ideias podem ser apresentadas em forma de artigo.
Vocês não precisam dividir. Não precisa, olha, assim, o certo, você pensa assim, não, cada um vai fazer uma parte. Uma pessoa pode ficar responsável de escrever, de organizar, e as outras pessoas podem participar do debate das ideias na construção dessa escrita. Você está entendendo? O grupo, ele serve para centralizar as ideias. E uma pessoa pode ficar responsável de organizar a escrita. Isso aí não vai ter problema. Entendeu? Certo. Vocês abordam... você vai falar sobre núcleo gestor, é isso? Sobre o núcleo gestor. Pronto, aí vocês vão falar sobre a questão do núcleo gestor, da gestão democrática, participativa. Vocês podem fazer o link com avaliação em larga escala, os resultados do SPAES, o índice do IDEB. Vocês podem falar sobre o plano de gestão do gestor para as escolas, né? A relação que existe entre os gestores e os professores para um ambiente de resultado, de harmonia, de construção da educação. Então, são tantas abordagens que vocês podem falar, e vocês podem falar até mesmo da questão salarial, de defender que o gestor tenha uma gratificação, porque é um trabalho que exige mais tempo, mais responsabilidade, enfim. Então, são muitos assuntos que vocês podem abordar com a questão da gestão. Francisco Pedro Martins, pode falar, meu amigo. Bom dia novamente a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Pode falar, viu? Está ótimo. Ok. Professor Radamés e os demais colegas, o meu artigo individual, eu pensei muito no que eu gostaria de falar na intenção das dificuldades dentro da educação voltada ao professor. E eu falei sobre uma lei de 1997, o Fundef, e de 2007 o Fundeb. Porque por participar do sindicato aqui dos professores de Caucaia, eu percebi que os colegas tinham uma dificuldade de entender esse que a gente chama esse fundo que nos dá sustentabilidade e a garantia do salário. E como foi criado, certo? Porque antes, né, as prefeituras, eu vivi os dois momentos, né, antes do Fundef e Fundeb, e agora o Fundeb. E a gente tinha uma humilhação muito grande, até para receber o salário no final do mês. Então, você recebia um contra-cheque, numa fila enorme, 1.000 e poucos professores numa fila, para depois ir ao banco, segunda fila, e as prefeituras tinham uma facilidade de atrasar o pagamento. E aí, eu percebendo que alguns colegas não entendiam de onde saía seu salário, como a garantia, certo? O próprio plano de carreira e remuneração do município, aqui no caso Caucaia. E você falou algo aí que eu considero fundamental. É a questão da leitura. E eu percebo que nós, professores, a gente se atenta à leitura específica das disciplinas que a gente atua. E a gente não abrange essa leitura para, muitas vezes, o conhecimento. Então, o meu artigo, ele voltou para fazer as correções, fiz as correções, fiz a devolução, estou aguardando agora, a doutora Luciana já falou já hoje que estará sendo publicado, e eu, por uma parte, fiquei feliz, pedi a alguns colegas mais próximos a mim para ler, certo? E eu fiquei surpreso
com alguns colegas, 10 que eu pedi para ler, olhe, 6, quer dizer, 60% ficaram surpresos como é que recebiam o seu salário, de onde partia, como partia, sabe, cada parte responsável, né, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, tudo isso não entendia, um questionou por que tem prefeitura que atrasa, se não é para atrasar, porque tem um salário já todo programado, todo planejado. Então, isso aí me chamou a atenção e eu estou super feliz, certo? Você fez uma fala também, a dificuldade na tecnologia. Realmente eu também tenho, e a minha dificuldade não é pouca. E aí eu vou pedindo ajuda. Eu uso a canetinha, o papel, e às vezes, quando o cansaço está aqui, eu vou gravando. Mas parece que isso faz com que a gente aprenda mais, porque você vai fixando quando escreve, quando fala, e vai ouvindo novamente. E aí eu vou pedindo um amigo, uma amiga, para ir digitando para mim. Mas estou super feliz. E parabéns você pelo trabalho. Obrigado, Pedro. É uma grande satisfação, meu amigo. Voltando aqui para o artigo, né, da Ivanildes. A Ivanildes, ela escreveu um artigo, o brincar como ferramenta essencial para a aprendizagem na educação infantil. Então, veja que ela fez uma abordagem onde ela utilizou as palavras-chave brincar, desenvolvimento, aprendizagem e crianças. Então, foi um artigo muito bom, muito bacana, é um tema, para quem não é da área da educação infantil, fica até um pouco sem entender. Porém, para quem é dessa área, é um tema extremamente atrativo, porque também nós... o Pedro Martins falou uma coisa interessante aí, que eu também observei. Às vezes, as pessoas pegam textos que muitas das vezes não são da sua realidade. Por exemplo, eu acredito que é extremamente importante a gente estar publicando artigo relacionado a sindicatos. É extremamente importante, até mesmo porque pode até um juiz, um promotor, pegar isso como referência. Entendeu? Por isso que é importante a gente tentar também escrever algum artigo nessas publicações que vão vir agora de vocês, falando sobre na educação, porque a gente fala sobre tudo na educação. Porém, a gente publica muita coisa, muito pouco, em relação aos nossos direitos, o nosso dia a dia, as escolas, tá bom? Então, é importante, sim, que agora, que vocês agora já estão com a revista na mão, pessoal. Vamos só publicar agora, vamos aproveitar, depois, olha, a gente publica isso aí, gente, não fica pro resto da vida no nosso nome, tá? Atualiza o currículo, pronto. O que é que acontece? Vamos agora publicar mais, vamos pegar temas relevantes. E eu acredito, sim, que nós, dessa turma que está agora sendo formada aqui, todos vocês vão ter um sucesso muito bom, porque vocês estão sendo acompanhados e sendo orientados bem certinho para que tudo dê certo. Então, esses cuidados que nós estamos tendo agora, muitas das vezes a gente tem que trabalhar mais no começo para trabalhar menos no final. Tem gente que no começo não faz nada e no final trabalha muito. Então, a gente está aqui fazendo o contrário. A gente está trabalhando mais no começo, no final a gente vai só administrar, entendeu? Então, o artigo da Ivanildes aí foi bom. Deixa eu pegar aqui mais um aqui. Teve outra aqui, que é a Maria Aurenívia de Oliveira Viana Souza. Ela escreve um artigo na Império, o desenvolvimento das competências socioemocionais e a importância do planejamento pedagógico com duplo foco nos anos iniciais do ensino fundamental, alguns apontamentos. Então, as palavras-chave
competências socioemocionais, planejamento pedagógico, ensino fundamental. Muito bom também o artigo dela, maravilhoso, bem certinho, então tudo. A produção acadêmica, ela... É assim, gente, quando a gente vê, como já está nos grupos, né, eu observei que a Luciana já colocou nos grupos artigos, é importante, você já está vendo, você já vai pegando modelo, né, você já vai vendo o que é que seus colegas estão fazendo. Teve um artigo aqui que não foi da turma de vocês, porém, já é de outras universidades. Esse pessoal aqui dessa revista é de uma universidade lá do Paraguai, da Unigran, mas que já publicou na nossa revista, que foi elas são professoras do Estado, lá de Santa Quitéria, são minhas clientes. Elas publicaram na revista Pesquisação, Protagonismo, Colaboração e Criatividade. PPDT, Projeto Professor Diretor de Turma e Lideranças Estudantis, desenvolvendo educação integral de forma intencional na Escola de Ensino Médio Júlia Catunda. Isso aí deve ser lá para o lado de Santa Quitéria, tá bom? Um artigo maravilhoso. Eu orientei esse artigo, né? Quero passar também para vocês lerem. Por quê? Porque esse aqui foi eu que orientei, esse artigo aqui, bem certinho. Eu fui o orientador dele, né? Todos dois. E artigos de excelência. E o que acontece? Essas meninas aqui cometeram um erro que vocês não vão cometer. Ó, coisa boa. Qual foi o erro que elas cometeram? Estudaram, fizeram mestrado todinho, terminaram, foram para a banca, receberam ata, receberam tudo. Quando foi agora, bateram aí aqui atrás de Fortaleza, em todo canto, atrás de uma revista para publicar, não acharam nenhum. Aí falaram comigo, eu disse, tem uma no Paraguai e tem uma agora que eu estou trabalhando com ela aqui do Brasil. De 2018 para cá, do ano de 2018 até 2025, eu consigo fazer publicação com data retroativa. 2017, 2016, eu já não consigo, eu já consigo lá no Paraguai. Lá no Paraguai é mais caro e só são 2 autores. Aqui a gente ainda consegue publicar com até 5 autores, entendeu? Mas essas 3 aqui, ó, se elas publicaram 2 artigos de uma vez, 2. Se elas não publicar, não reconhece, porque é uma exigência da plataforma, não é nem da universidade. Lá no edital da plataforma já tem dizendo, tem que ter mestrado, no mínimo, 2 publicações científicas em revistas, doutorado, são 5, enfim, cada um tem a sua exigência lá na plataforma. Então, pegar aqui mais um artigo que foi publicado também essa semana. Bom, as mesmas meninas, né, a Edna, a Quitéria e a Rosana. Inovação pedagógica, metodologias ativas no ensino médio de língua portuguesa, uma abordagem transformadora na Escola de Ensino Médio Júlia Catunda, também lá na escola delas, entendeu? Então, os artigos bem feitinhos, vou colocar esses 2 artigos aqui no grupo para vocês verem também, tá ok? Bem bonitinho, a escrita, para pegar como modelo, para pegar como referência, tá bom? Então, muitos artigos já foram publicados essa semana, viu, pessoal? Essa semana a gente foi bem puxado, porque vocês sabem que a gente tem que pegar o material, analisar, né, ver bem direitinho, e no mais está tudo dando certo. Eu tenho certeza disso, que está tudo dando certo. E eu também queria perguntar aqui se mais alguém quer fazer um comentário, quer fazer uma fala, porque a aula ela já está, né, praticamente no final, né, gente? Apesar de que... Deixa eu ver, alguém levantou a mão. Wendel, pode falar, meu amigo. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, bom dia. Professor, eu estou em construção ainda, estou observando a fala, não tenho poucas experiências em artigos, e eu fui não tanto para o lado da minha pesquisa, a minha pesquisa é na gestão, eu trabalho a questão do coordenador pedagógico e também da gestão escolar, mas principalmente o foco da gestão democrática.
mas eu não fui para esse lado. No artigo que eu comecei a fazer a pesquisa, eu pesquisei um pouquinho sobre o estado do conhecimento e sobre o estado da arte, depende muito de um pesquisador aí, que é uma forma de trabalho de pesquisa qualitativa dentro da educação. E qual é o desafio da pesquisa qualitativa na universidade, dentro da nossa pesquisa, vejo aí que grande parte dos meus parceiros de estudo são da educação, de como a pesquisa do estado da arte ela é importante, ela influencia nos resultados e até na busca de respostas para a gente poder tratar o nosso problema, a nossa inquietação dentro da tese ou da defesa do mestrado aí. E aí eu estou entrando nessa questão. O senhor acha importante a questão da datação, o tempo da pesquisa, ou eu posso deixar também essa parte mais aberta, um cronograma, um quadro de tempo, por exemplo, dentro essa questão da abreviação do tempo, a importância dessa pesquisa, isso influencia ou não? Bom, professor, na realidade o senhor já tem uma ideia já do que o senhor vai concluir, né? Eu acredito que o senhor é aluno de doutorado, está concluindo, não é isso? Não, eu comecei agora. Ah, começou agora. Bem, eu acredito o seguinte, professor. Como o senhor já tem um mestrado, o senhor já tem uma experiência, né? Já passou por uma sistematização de uma escrita. Então, agora, o que é que acontece? Agora o senhor vai organizar a sua tese, né? Nessa tese, ela vai ter um resultado diferente, por exemplo, da pesquisa que você faz para uma dissertação. Mas, o que é que acontece? O senhor, aqui na universidade, o senhor vai ter também todo o acompanhamento, né, com a questão da orientação, do tempo para o senhor estar desenvolvendo a sua escrita acadêmica, né? Em relação ao estado da arte, eu acredito sim, professor, que o senhor tem que estar utilizando a questão do conhecimento superior e fazer uma ligação, por exemplo, com o ensino superior, até mesmo porque, quando a gente vai falar de pesquisa, o campo é tão amplo, né, que muitas das vezes a gente fala da educação e a gente pensa que a educação é tudo igual, e na realidade tem estratificações, né? Por exemplo, a educação básica, e na educação básica ainda tem digamos assim, né, não é uma divisão, eu considero uma subdivisão, né, do fundamental para o médio. Aí, no fundamental já tem uma outra subdivisão, que é a educação infantil. Porém, o que é que acontece? Quando a gente vai falar sobre a questão da escrita acadêmica, a gente sempre busca, né, fazer com que o material que a gente produza, ele tem um objetivo específico de ter algo de importância para a sociedade, algo que você escreva, que tem uma relevância, a forma, o tipo da pesquisa que você vai fazer, vai ser muito algo que o senhor mesmo vai definir, né? Por exemplo, se o senhor vai fazer a sua abordagem com a questão dos coordenadores pedagógicos, se o senhor vai desenvolver uma política pública para diminuir o índice do seu município, por exemplo, né? Por exemplo, aqui no Ceará, nós temos resultados, né, que são feitos em alguns municípios, através de algumas políticas públicas, que na realidade a gente percebe alguns resultados aqui no Ceará, em relação ao índice de qualidade na educação. Então, a pesquisa que o professor deve pensar, né, com certeza é uma pesquisa muito mais ampla, algo que vai exigir do senhor uma atenção muito maior, porque eu acredito que o senhor deve ter uma visão muito mais ampla do que essa que, às vezes, eu mesmo tenho e outros colegas também têm, né? Porque, por exemplo, a gente pensar uma pesquisa de campo, por exemplo, numa escola, é uma coisa, né? A gente pensar, por exemplo, uma pesquisa de campo num município, né? Onde você vai ter um espaço amostral, por exemplo, de escolas que tem X, por exemplo, coordenadores, diretores, e você vai aplicar uma pesquisa para você estar construindo algo, para que você, de fato, transforme aquilo em algo de interesse, né? Para o município, para a sociedade, para a comunidade, para a escola, para o
para gestões que venham no futuro, aí sim o senhor vai ter que ter todo cuidado, né? O caminho que vai ser seguido, né? O senhor também vai ter todo esse aparato, né? Com o orientador que vai estar junto com o senhor, né? Porque o senhor sabe que numa tese de doutorado, nós não vamos passar 24 meses tendo aula. Nós não vamos. Vai ser dado um tempo, porque a maioria das pessoas aqui tem uma questão de tempo, que não tem tanto tempo. Aline, eu vou te dar um tempo para tu falar, amiga. Fica tranquila, tá? Deixa eu só concluir aqui. Nós vamos ter um tempo para estar escrevendo. E durante esse período de escrita, você vai passar pela sua orientação. Eu não sei se eu consegui, professor, responder a sua pergunta, porém, essa parte da orientação da tese, ela vai ser um pouquinho mais na frente, aí vai ser feito todos os apontamentos, todo o direcionamento, né? Aqui hoje a gente está voltado assim para essa questão dos artigos, né? Falar sobre a importância de estar publicando os artigos hoje, a questão da escrita acadêmica aqui. Porém, a sua pergunta ela foi extremamente pertinente, entendeu? Mas eu tenho certeza que quando chegar na parte da sua orientação, o senhor vai ter todo a condição de estar desenvolvendo a sua pesquisa e com certeza vai dar tudo certo, tá bom? Pode falar, minha amiga. Oi, olha, eu só queria. O professor falou de uma coisa muito importante, do escopo, né, da pesquisa. Caso a gente tenha aquela vontade, né, de colaborar com o município, fazendo uma pesquisa que seja uma pesquisa de campo maior, eu sugiro didaticamente que se feche esse escopo, que se feche esse limite aí da pesquisa para algo menor, e deixe a pesquisa para a cidade, para um trabalho maior, como dissertação, entende? Principalmente dependendo do tamanho da cidade, porque vai ser mais complexo, ainda mais quando se fala de educação pública, onde a gente passa por tantas questões de burocracia para conseguir entrar numa escola, fazer uma pesquisa, entrar na própria secretaria, fazer um levantamento. São tantas as burocracias. Eu acho melhor, assim, isso eu estou falando para todo mundo, tá? Porque veio à minha mente quando o professor falou. Para artigo, melhor a gente escolher uma escola ou escolher algumas escolas para fazer um comparativo. Mas se for para Secretaria de Educação, e aí eu falo, então, sinônimo de município, escolarização do município, que você deixa para um trabalho maior. É isso, professor, minha sugestão apenas. Pronto, tem mais alguém, gente, que quer comentar, quer falar um pouquinho? Doutora Luciana, a senhora vai querer alguns minutinhos para estar falando alguma coisa? Bom, então vamos aqui voltar para o slide, pessoal. Então, a gente chega aqui, né? Falta uma meia horinha ainda para estar concluindo aqui, mas tem a frequência, tem outras coisas para a gente estar concluindo aqui. A doutora Luciana pediu também uns 5 ou 10 minutinhos no final da aula, então falta alguns minutos para estar concluindo aqui a nossa hora, e no mais vai estar aberto aqui para alguém que queira comentar mais alguma coisa. Professor, então, a professora Luciana, ela teve que entrar num atendimento agora de pessoas que precisavam tirar umas dúvidas para entrar, viu, gente? Para entrar aí no nosso mestrado e no nosso doutorado também. Então, ela nesse momento está reunida com essas pessoas e ela já conversou sobre o que ela precisava conversar com a turma no início, tá bom? E aí, o que acontece? Caso alguém tenha perdido o início, eu peço para que assista depois do início, onde ela já colocou todas as questões que ela colocaria no final, tá bom? Eu agora vou colocar para vocês a lista de presença, tá? E aí, professor, pode ir fechando aí enquanto eu coloco a lista. Vou fechar, né? Não, na verdade, vamos fazer assim? Espera aí só um minuto.
Vamos fazer assim. Eita, que eu estou com dupla, que estou com celular também, peraí. Pronto. Eu estou vendo aqui, somos 29. Deixa eu só... Já fiz. Não vou fazer a lista de presenças agora. Eu tenho a foto de todo mundo aqui, porque eu esqueci, gente, de botar a lista de presença para vocês. Então, professor, caso o senhor queira terminar, fica à vontade. Vou tirar nossa foto também aqui, tá bom? E eu acho que apareceu todo mundo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 30 pessoas na sala e as 30 estão aparecendo. Ninguém vai ficar chateado agora de que não está participando da foto, hein? Porque eu boto a foto lá no grupo, o que acontece? O pessoal reclama. Eu não apareci! E agora está todo mundo aparecendo, tá bom? E aí eu vou fazer a chamadinha por aqui, fiquem tranquilos, tá, gente? Inclusive, quem estava antes e saiu, eu também tenho esse registro aqui. Então é isso, professor. Vamos nos despedir, então? Bom, gente, eu vou dar uma palavrinha final. Olha, gente, foi uma grande satisfação, tá, estar aqui hoje com vocês. E quem ainda não concluiu os artigos, né, vão lá preparando, vão fazendo as publicações. E no final vai dar tudo certo, todos vocês vão passar por um processo de reconhecimento, né? O que é que acontece? É importantíssimo a gente estar cumprindo essa etapa. E também, cumprindo toda a etapa, ainda assim não é um processo fácil. Quem já passou pelo processo de reconhecimento sabe que a gente tem que estar tudo bonitinho, tudo certinho, ainda assim é uma dificuldade, né? Cada vez mais as universidades brasileiras, elas vão dificultando os reconhecimentos, porém, a gente sabe procurar direitinho quais são as instituições que recebem, que faz o reconhecimento, apesar de que cada vez mais eles vão fazendo formas de dificultar, de exigências de documentos, e a gente tem que atender todas essas condições necessárias, né, para estar passando por esse processo. No mais, eu tenho para dizer a todos que foi um dia muito proveitoso, maravilhoso, eu adorei.